Bom dia a todos, bom dia, Amy. Estão me ouvindo bem? Me deem um retorno aí se vocês estão me ouvindo legal. Estou aqui tomando meu cafezinho já, estava acompanhando a entrevista, muito boa, muito bacana. E acho que tem tudo a ver, assim, ou eu, pelo menos, estava fazendo as minhas conexões aqui com o tema e a personagem do filme que eu vou trazer hoje para a gente conversar, né? Pensando a complexidade das vivências das mulheres, assim, né? Independente dos lugares onde elas ocupam, mas principalmente na política. Foi muito bom ouvir a entrevista. E parabéns, Amy, pela entrevista, muito boa mesmo. Muito bom tomar meu cafezinho na sexta-feira de manhã e poder ouvir vocês. E também pensar em como ir trazendo, né, o cinema junto, percebendo que sempre tem relações, assim, com as temáticas do mundo real, né? Afinal, uma coisa vem da outra. E esse filme de hoje, que eu vou trazer para a gente conversar, hoje eu trago um filme em específico, ele é bem meta-teatral, assim, né, tem muita metalinguagem, justamente nessa mistura aí de vida real com ficção, que mora o tema, né, do filme de hoje, chamado Malu. E vou pedir para a Amy, para as gurias passarem, então, um trechinho do filme, e aí a gente conversa em seguida, que vocês vão conseguir participar melhor. Sabia que ela já me colocou no hospício? Eu tinha tomado um ácido, ela achou que eu tava louca. A sua mãe está preocupada com você, Malu. Ela é drogada. Naquele livrinho disse que Jesus pregava para dar dinheiro para os pobres e que rico não entra no reino dos céus nem fudendo. Ou seja, Jesus era comunista. Tibira, Jujuca, Tibira. Famoso Tibira. Meu problema tá ali, olha. Ali. Você tem que entender, minha querida, que sua mãe, ela é viciada. Essa coisa que ela fuma é uma coisa horrorosa. Você não é uma mulher bonita, minha filha. Difícil, né? Atriz que não é bonita. Sério, Jô, sua mãe é tipo perfeita, cara. Que coisas tão horrorosas que eu te fiz? Fala pra mim, eu tô aqui na sua cara. Fala pra mim, que coisas tão horrorosas que eu te fiz? A senhora é uma pessoa maravilhosa, né? Que não deseja mal a ninguém. Se você não aceitar nenhum tipo de ajuda, eu não vou mais te visitar. A gente vai se separar. De novo. Garota arrogantezinha, igual a mãe. Obrigada, pessoal. Então, esse é o trailer do filme que eu vou trazer para a gente falar hoje. Fiquei pensando que, claro, tem outras notícias também para comentar, né? As inscrições do ECM Lab, né? O festival de cinema aqui do funk, né, que está acontecendo, também para quem quiser se inscrever, quem está trabalhando com produção audiovisual e participar e ficar ligado nas inscrições do FAN, né, para participar desse MLab que estão acontecendo. Está rolando a circulação do Transforma também, pelo estado de Santa Catarina, para quem está em outras cidades, acompanhar, né, no Instagram, principalmente, do Festival Transforma, as cidades pelas quais o festival está passando, mas para além dessa agenda, hoje me deu vontade da gente entrar realmente em conversar um pouquinho sobre um filme. E um filme que tem bastante relação, assim, com esse panorama do cinema brasileiro que eu estou querendo trazer nesse pós-Oscar aí, para que esse ano a gente tenha um pouquinho de repertório, esse semestre, né, de filmes brasileiros que têm essa marca, essa identidade bem grande, que estão tendo reconhecimento, que são filmes frescos. Então, os filmes que eu estou trazendo estão nessa linha, tá bom? Em um outro momento, acho que eu vou querer trazer um pouquinho filmes um pouquinho mais antigos, mas agora eu estou querendo trazer uma pluralidade, assim, de diretores que estão tendo produções muito férteis e ricas agora,
e que vale muito a pena para quem ficou interessado e quem gostou de ver, eu ainda estou aqui também ver essas outras produções, né? Então, esse filme, Malu, ele estreou ano passado, então, assim, filme super fresco. Ele estreou no começo do ano no Festival de Sundance. É um filme que tem 1h40, um pouquinho mais longo, assim. Mas é um drama bem, para mim, um drama cômico, assim, né? Não é uma comédia dramática, mas é um drama bem cômico, que é um tipo de filme. É isso, um filme muito brasileiro, porque ele consegue ser super dramático e profundo, mas ele também tem muito sarcasmo, o humor brasileiro, assim. Então a gente se emociona muito, a gente também dá muita risada. E ele teve a estreia assim nacional aqui no Brasil realmente em outubro do ano passado. Teve uma estreia muito boa no Festival do Rio de Janeiro, um filme bastante premiado, né? Ganhou o melhor filme no ano passado no Festival do Rio de Janeiro, um festival muito importante, só para dar esse contexto. E as atrizes que são a cara do filme, é um filme de atuação, um filme de roteiro, para quem gosta de novela, então eu também digo que é um filme muito brasileiro por isso. É um filme de atuação. Eu gosto bastante, e de um bom roteiro, e baseado em histórias reais. Também ganhou, né, as 3 atrizes protagonistas do filme, tem uma protagonista e 2 coadjuvantes, mas o filme é protagonizado pelas 3 mulheres, né, as 3 gerações de mulheres. A Yara de Novaes, que faz Malu, que dá o nome ao filme, que tem relação com a história real, né, da atriz Malu Rocha, e eu vou contar um pouquinho mais, ganhou, né, o prêmio de melhor atriz, o troféu Redentor de melhor atriz, né, então isso é muito incrível, ela é uma excelente atriz de teatro, quem conhece essa atriz que faz a protagonista, já pode ter ouvido falar dela em relação, ela é diretora, né, da peça Prima Fati, que agora tem a atuação da Débora Falabella, que está estreando no Festival de Teatro de Curitiba, que é o maior festival da América Latina, aqui no Brasil, então, assim, diretora de uma peça super importante, trabalha com grandes atrizes, né, Andréa Beltrão, enfim, só para dar esse contexto, assim, de pessoas conhecidas. A Yara de Novaes é uma grande professora de teatro, uma grande atriz de teatro, ela é mineira, e faz, então, interpreta, né, a Malu, que é a protagonista desse filme, dirigido pelo Pedro Freire, né, que é do Rio de Janeiro, um diretor super jovem, é o primeiro longa dele. Eu amei muito esse filme, então hoje vai ser, não é sempre que eu tô tão apegada, assim, mas esse filme me tocou muito, e acho que quem tá querendo, assim, se sensibilizar, quem tá a fim de um filme para pra dar aquela sensibilizada, sabe? Que é caloroso, muita coisa acontece, muita emoção, dá para ver com todo mundo. Eu assisti aqui em casa com a família, foi uma experiência muito legal, porque é um filme que fala sobre família, e é muito bom também indicação, um filme bom, assim, né, pra gente poder se inspirar e ter certeza do que assistir, não ter que rodar catálogo. Então fica aqui a dica de filmão, gente, para fazer pipoca, chimarrão e brigadeiro. E assistir, assim, sentar para assistir, porque acontece muita coisa, né? Tô falando que é um filme muito brasileiro, porque é uma experiência que a gente está acostumado, assim, de um turbilhão de emoções. E vou tentar otimizar aqui os temas que a gente vai trazendo. Então, primeiro, trazer essa categoria, assim, de que é um filme realmente atuado por um grande elenco, né? As outras 2 atrizes que estão junto são também 2 grandes atrizes de teatro. E isso dá um peso realmente muito grande para o filme, né? O filme ganha aí, não só ganha melhor roteiro, ganha melhor filme no Festival do Rio de Janeiro. A atriz principal, Yara Novaes, ganha o prêmio de melhor atriz. E as outras atrizes coadjuvantes também são premiadas como atrizes coadjuvantes, e tem uma excelente estreia no Festival Sundance, que, para quem tem uma noção, assim, mundialmente, é um festival que trabalha muito com filmes de atuação também, e filmes de roteiro, então é super legal o filme ter estreado lá. A Carol Duarte, que também fez A Vida Invisível, né, um filme brasileiro bem legal, e a Juliana Carneiro da Cunha, que é a atriz que faz a avó, elas são um trio juntas, e que é uma puta atriz de teatro também, para quem conhece. Então, assim, certeza de filmar um bom, ninguém vai ser decepcionável, gente. Vamos partir para a história, então. O Pedro, ele traz esse filme Malu, baseado na história da mãe, né? A mãe dele, que foi uma grande atriz de teatro, Malu Rocha, né? Tem a brincadeira, essa história de que o Rocha seria em homenagem ao Glauber Rocha, né? Então, ela era muito fã do Glauber Rocha. E não tenho certeza se a história é verdade, mas é uma história que existe sobre o nome dela, porque o nome dela não era esse, né?
esse é o nome artístico. Ela trabalhou no Teatro Oficina, e que é um grande teatro brasileiro, muito produtor de obras políticas, então ela foi uma grande atriz de teatro político, né? O filme inteiro é dedicado a enaltecer e trazer a história dela. É totalmente baseado em fatos reais, né, na história da Malu. O Pedro, que é o filho que dirige o filme, então, assim, tem muito, isso que eu tô dizendo, que é um filmão cheio de emoções, assim, porque ele tem esse peso todo do filho fazendo um filme em homenagem à mãe, né, é muito essa dedicatória, né, do filme, do filho homenagear a história da mãe, e também trazer tudo de complexo que tinha na vivência da Malu, né. Ela era essa grande atriz de teatro, que trabalhou com Teatro Oficina, por exemplo, como eu estou comentando, e também ao lado de escritores, diretores muito importantes, né? Um deles, o Plínio Marcos, para quem conhece um pouco de dramaturgia brasileira, de teatro. Plínio Marcos foi, assim, um escritor tido como, né, muito perseguido. Ele foi muito perseguido, mas como um autor maldito, né? Era uma expressão que se usava, assim. Ele escreveu Dois Perdidos numa Noite Suja, por exemplo, Navalha na Carne, enfim, dramaturgias que impactaram muito, assim, a história do teatro e a história da arte brasileira, na verdade, né? Plínio Marcos, um dos grandes dramaturgos, e a Malu trabalhou, por exemplo, com ele, foi uma grande atriz de teatro político, né? Vamos dar esse contexto. O filme em si vai se aprofundar na relação dessas três atrizes, dessas familiares, né? A mãe, a filha e a avó. E a Malu tá ali no meio, né? Então ela é filha e ela é mãe ao mesmo tempo. E aí o filme vai contar a história da Malu em si, que é uma história bem conflituosa, então ali na ficção, né, a Carol Duarte, que faz a filha, ela tem essa inspiração na vida do Pedro também, né? A Malu teve 2 filhos, teve o Pedro e outra filha. Mas tem muita biografia do Pedro como diretor se colocar nessa personagem da filha, né, interpretado pela Carol Duarte ali, que também escolhe ser atriz e seguir a carreira da mãe, né, ali no filme, e tem uma relação bem conflituosa, assim, com a mãe. Não tem nada de romantização na relação familiar desse filme, assim, e por isso eu acho que ele toca e sensibiliza muito. Eu acho que todo mundo tem mãe, todo mundo tem mãe, mesmo não muito presente, mesmo não sendo as melhores das relações, pode ver muita verdade, assim, nesse filme, né? Ele não romantiza, ele traz as complexidades, as dores que existem dentro da família e, principalmente, o silenciamento das violências e a perpetuação das violências, assim, entre gerações, né? Na relação dessas 3 personagens. Para mim, elas estão ali, cada uma como um tempo mesmo, dentro do filme, mostrando o conflito das gerações, literalmente, mas também a complexidade, assim, da vivência em cada tempo. Os conflitos se repetem, mas eles também vão se transformando. A gente pode ver isso no corpo delas, né? Como cada uma em cada geração lidou. O filme é baseado, então, na história da Malu, ele vai se passar bem nessa periferia do Rio de Janeiro, ali dos anos 90, né? E vai pegar esse momento dos 50 anos da atriz, quando ela está desempregada e aposentada, e essa precariedade, assim, que ela vai viver, essa certa decadência, né, no final da carreira, e todo esse contexto dela não ter conseguido fazer tudo o que quis, das frustrações, né, dessa vida artística, da atriz que foi muito produtiva e que vive muito das memórias desse passado glorioso, né, porque ela viveu esse auge de trabalhar com grandes diretores, de ser muito reconhecida, e foi um passado muito fértil no teatro brasileiro, muito fértil no que ela viveu grandes histórias e também viveu muita dor, né, então traz muito sobre as vivências dela com a ditadura militar e tudo que esse grupo, por exemplo, trouxe o nome do Plínio, né, que ela cita no filme, viveu na época da ditadura, de fazer a peça para censura primeiro, depois poder passar a peça para o público, né, isso aconteceu muito, e os textos do Plínio também censurados nessa época, e ela teve colegas perseguidos e presos, então é uma atriz que viveu exatamente esse momento do teatro brasileiro e traz essas histórias, e o filme do Pedro traz na ficção essa personagem que conta meio que em ciclos, assim, em momentos de surto que ela revive o passado, e ela vai contando da história do que ela já viveu no teatro, ela está sempre muito presa às histórias do passado, né, um pouco mal resolvido, assim, que tiveram momentos incríveis, mas também tiveram momentos de muito conflito que ela também conta,
com muito entusiasmo, assim. A mãe dela vive com ela e ela não tem exatamente uma relação muito boa. Essa personagem, ela traz, assim, a da mãe, da avó, né, que é feita pela Juliana Carneiro, que é uma atriz sensacional, muito complexa, elas não se dão bem, nem com a mãe, nem com a filha. Porque essa mãe é bastante religiosa, então tem uma cena hilária, né, com o padre, onde, vou dar bastante spoiler, gente, mas não vai tirar a graça de ver o filme, onde ela vai falar sobre, né, Jesus ser comunista ali, diante do padre que a mãe dela chama, porque ela estava fumando muita maconha, e aí ela vai falar sobre isso, sem romantizar nem um pouco, mas trazendo, assim, os estereótipos e desmistificando eles, né, ao longo do filme. Então, essa mãe muito religiosa, muito racista, e que perseguiu muito a filha pelas escolhas de ter trabalhado com teatro, né, dos estereótipos, assim, da filha ter trabalhado com teatro, de ser considerada puta, né, vou usar essa palavra, porque é uma palavra realmente que se usou muito tempo para classificar as mulheres que decidiam atuar, e então essa relação dela com a mãe dela não é muito legal, ao mesmo tempo a mãe vai se revelando uma mulher super complexa, e para mim tem a cena mais emocionante do filme, que parece que o filme foi todo construído para esse momento, que apesar de todos os conflitos entre a mãe e a filha, o fato da mãe estar morando ali com ela, nesse momento da vida, ela está cuidando da mãe dela, que precisa de cuidar, ela revela suas dores também, né? Então você vai ficando ali super querendo simpatizar com a personagem, apesar dela ser uma pessoa super difícil e complexa, e, tipo, explicitamente racista, por exemplo, que não dá nenhuma empatia, em algum momento ela, de surto, né, de conexão com a mãe dela, ela, por exemplo, traz um relato, né, super de violência da infância, de violência de gênero, de uma família muito problemática, desequilibrada, e ela consegue olhar a mãe dela e entender, nossa, essa violência que minha mãe passou, que eu nunca tinha ouvido esse relato, agora eu entendo também porque que ela é assim, e também entendo o que tem em mim. E em outro momento, numa cena com a filha, também ela pergunta para a filha, né, o que ela pode ter feito de tão errado, a crise dela com a maternidade, por não ter dado tanta atenção para isso, por não ter sido uma mãe tradicional, por ter sido uma mãe que foi atriz, que se dedicou aos seus afazeres, né, e aí a filha que decidiu ser atriz, então isso também já dá um conflito para ela, e aparentemente mais realizada, traz questões para ela, né, e enfim, ela fica bem mexida nessa relação, né. Gente, fica a dica para o final de semana, tem muita coisa para pensar nesse filme, bastante história do teatro brasileiro, e dá para aproveitar bastante cinema. E depois quero que vocês me contem o que vocês acharam, podem escrever nos comentários, espero que seja uma boa dica para ver em família, entre mulheres, tá bom? Beijão e até semana que vem.